agora, gente. É a hora da mão na massa. É a hora que a gente abre o Analytics. Nos avisos, sim, vocês estão vendo a nossa tela. Primeiro, a gente quer mostrar para vocês onde fica, né, essas análises, por que ela é diferente dos relatórios. Esse nosso segundo menu, a gente tem aqui os relatórios padrões. Sim. Então, eu vou ter ali o tipo de relatório, eu vou ter as informações que a gente comentou no início da reunião, que muitas vezes pode acontecer de eu não suprir a minha necessidade de análise que eu tenho ali no dia a dia. Na verdade, pra gente ter a análise do site, basicamente a gente tem que instalar o GA4, né, fazer então a instalação corretamente com o Google Tag Manager. Ajuda muito, né, nesse processo. Na verdade, é onde a gente recomenda para os nossos clientes, para que eles façam a instalação, para que aí a gente centralize todas as tags, todos os códigos a partir do Google Tag Manager. Então, Pixel, outros códigos que estão relacionados à mídia, gestão de tráfego. E aí, mas para fazer a gestão de tráfego, vocês não precisam instalar nenhuma plataforma, digamos assim. Vocês têm que fazer a conta de anúncios dentro da plataforma que vocês querem trabalhar. Então, eu vou fazer uma programática, eu vou fazer o Facebook Ads, eu vou fazer o Google Ads. Então, eu vou criar a conta no Google Ads. Eu posso instalar, sim, a tag de acompanhamento de conversões no meu site, para eu entender, e aí a gente indica usar o Tag Manager, para eu entender, esse público fez a ação que eu queria? Fez, não fez, beleza. Ou esse público converteu como eu queria, fez, né, o processo que eu queria, e também para a ferramenta aprender. Então, o Google Ads aprende, o Facebook aprende, Pinterest, o TikTok. Então, dependendo do tipo de mídia, eles aprendem como que é a conversão, né, daquela campanha. Isso aí. Mas, para instalar o Analytics, vocês podem instalar seguindo a documentação do Google. A gente percebe que tem uma mudança muito grande com relação ao Analytics e o novo Analytics, o 4. A gente faz essa instalação para vocês também, faz o acompanhamento, o mapeamento dos eventos. Mas a documentação do Google está disponível, então vocês podem ver como fazer sozinhos e tudo mais. Isso é bem tranquilo. Claro, é tranquilo, leva o tempo, né, de mexer, de aprender como é que faz, enfim, de configurar. Aí tem uma live que a gente fala sobre como fazer a instalação, só visualizar ali a gente tem uma playlist lives, e aí lá a gente tem, né, a live que a gente fala o básico ali, como começar. Mas vamos à análise, a gente começar a explorar um pouquinho mais aqui. E assim, eu tenho algumas dicas para vocês já de cara. Primeiro, a gente tem uma galeria de modelos, tá? A gente pode utilizar essa galeria de modelos. É bem útil, porque a gente já sabe aqui, né? Já diz qual é o tipo de análise detalhada que a gente quer fazer. Então, a gente vai abrir uma por uma. E aí, uma outra coisa que é legal, porque ela já fica salva ali, né? Nas últimas análises que a gente fez. Então, ele já faz, né? Ele já salva automaticamente ali. A gente pode dar um nome depois também. Pode trocar o nome, então... Mas aqui a gente quer explicar para vocês verem como utilizar mesmo no dia a dia. E aí aqui, então, a gente tem um formato livre, né? Então, a gente consegue vir aqui e trocar também o tipo. E aí, a minha dica de começar do modelo também, porque algumas vezes tu trocando o tipo, o tipo de análise, ele dá uma trancada e ele não entende que tu mudou. Mas também a gente pode tanto fazer assim, né? De começar pelo modelo, alterar por aqui, como a gente também pode clicar nesse mais e criar uma outra análise detalhada. Tudo no mesmo projeto, vamos dizer assim. E aqui a gente tem, então, né, visualização de tabela, de gráfico, a gente tem as de linha, então a gente tem de dispersão, né, de barra, né, então a gente tem todas as possibilidades. E aí aqui, só clicar e ele já vai mudar, né, então aqui é bem importante testar, clicar, utilizar, para ver o que faz sentido para vocês, com base no que vocês querem visualizar. E aí facilita também, assim. Até se vocês quiserem escolher, eu não quero ver cidade, eu quero ver outra informação e eu quero ver de um segmento específico. Vocês já podem escolher e depois ir trocando os gráficos para ver o que fica mais tranquilo para vocês, o que faz mais sentido. Isso. E a gente tem aqui o segmento que a gente comentou, né? Então, a gente tem aqui, ele dá a sugestão do que está aqui, mas a gente pode vir aqui no maisinho e criar um novo segmento. Então, aqui é um dos pontos que a gente já falado antes. Então, a gente pode ir lá e criar um segmento a partir do usuário e a gente define as regras, então, desse segmento que a gente quer analisar. Então, aqui a gente pode fazer um comparativo de segmentos
A gente pode fazer, então, entender aqui quais linhas, né? O que a gente vai visualizar nas linhas, né? Então, aqui a gente está vendo as cidades, então a gente está fazendo essa análise aqui. A gente pode vir aqui, né? Clicar no xizinho e definir outra regra, então, quero ver por gênero. E tudo isso aqui está relacionado ao nosso site, né? Então, são os usuários que estão no nosso site. A gente pode alterar o período, então é aqui onde a gente altera o período. Pode colocar um período personalizado também, né? E aí a gente tem aqui algumas configurações, né? Padrão. Pode adicionar colunas também. Então, aqui a gente vai ampliando a possibilidade. E como a gente falou, aqui como é livre, ele vai trazendo mais possibilidades conforme o tipo de visualização que vocês escolherem. Isso. E aí, a gente tem... Então, eu vou abrir aqui o maisinho. E a gente tem como escolher um outro tipo de visão. Eu vou escolher o de funil, que eu gosto bastante do de funil. Eu vou começar do zero. Então, eu vou vir aqui de funil. Que daí ele vai puxar. Então, agora sim. Então, ele pegou e aí ele veio aqui, já definiu algumas etapas. Então, ele no outro possivelmente não puxou, porque também eu não tinha definido as etapas. Aqui, como já é padrão, é mais fácil. A gente vem aqui e altera ali as etapas e ajusta como a gente quer ver. Então, venho aqui, eu posso vir aqui, alterar as etapas, né? Então, aqui é onde a gente tem... A gente pode, inclusive, filtrar, né? Eu quero definir a compra só a conversão ou envio do formulário que tem tal nome do evento. Então, isso também pode ser organizado. E aí, por isso que a gente fala que não necessariamente só e-commerce, mas todos os tipos de negócio podem aproveitar esse tipo de relatório, que vocês conseguem organizar ali a informação. E aí, a gente reforça bastante a questão dos eventos estarem bem mapeados, nomeados, certinho, para a gente conseguir se achar aqui na hora de fazer a análise, né? Isso. E aqui a gente tem um detalhamento. Então, além de a gente ver as etapas, a gente pode abrir um detalhamento daquela visão, né? Então, eu posso vir aqui, não, eu fechei, tirei esse detalhamento, e eu venho aqui e eu abro o detalhamento conforme eu achar melhor, né? E aí a gente tem aqui também definir uma aproximação, então tu pode botar um nome de evento, né? Um evento que tu define como aproximação depois que ele faz todas as etapas do funil. A gente pode botar um filtro também. Pode mostrar o tempo, então essa é uma opção de marcar, então tu entende o tempo, deixa eu só ver aqui, ó. Tempo decorrido, daí que ele não tá mostrando, mas ele abre essa visão de tempo. E eu também posso abrir o funil, porque como a gente tinha falado antes, né, então funil fechado, funil aberto, né, então a diferença é um que tu pode entrar em qualquer etapa e o outro que ele vai contar a partir do momento que a pessoa entrar bem na ordem que a gente definir, né, então a partir do começo mesmo. Isso acaba mexendo um pouco nos dados, né? Então, tem empresas que preferem ver o funil fechado para o funil fazer sentido. Então, se tenho tantas visualizações, eu não posso ter mais, sei lá, conversões do que visualizações. Mas no meu filtro, a pessoa cai na página onde ela conversou X. Então, vai muito do modelo de negócio e vai muito da especificidade do negócio de vocês. Então, se vocês têm... não, eu quero ter uma visão que faça sentido, que a maior parte das pessoas está na primeira etapa, vai indo para a segunda, vai para a terceira, enfim. Então, é melhor deixar o funil fechado. Caso não, vocês querem abrir a análise realmente para entender a taxa de um processo para o outro, vocês podem deixar o funil aberto. Isso aí. Aí aqui eu vou abrir agora a análise de caminho. Tô indo nos que eu acho mais atrativos, é importante. Aqui, como vocês podem ver, ele já deu uma sugestão de caminho, né? Então, como a gente falou ali naquele momento, que eu tenho que clicar em recomeçar. Cliquei em recomeçar, a gente pode, então, definir um ponto final, né? Eu quero entender todo mundo que vem a partir de um evento. Eu vou ver aqui no agradecimento, baixou uma planilha que a gente tem, né? Então, assim, que evento ele faz, né? No caso aqui, antes de chegar nesse evento final. Ele faz uma visualização de página, né? Mas eu posso trocar, eu posso entender a página que leva, né? Que ele faz. Então, ele chega primeiro na página de agradecimento e aí o evento acontece. Quando nesse período ele chegou em outra página e caiu lá. Quando eu clico nessa barrinha aqui que eles chamam de nó, eu vou abrindo, né? Então, eu vou indo, aqui no caso já é a página inicial, então ele não tem etapas anteriores, mas eu posso vir aqui, por exemplo, quem baixou o agradecimento, ele também vem no nosso site, na parte de criação de sites. Só que da onde ele veio? Ele veio a partir daqui, dessa página de agradecimento, então ele vem aqui, criação de sites, e depois ele faz o evento de agradecimento. Então, a gente consegue entender as etapas que
aquele usuário percorre. E aí, a gente pode clicar em recomeçar de novo. Por isso que eu gosto que esse aqui é bem de teste, visualização. E posso vir a partir da página do ponto inicial. Então, qual é o ponto inicial? Vou ver aqui as páginas que o usuário acessa. Então eu quero ver todo mundo que chega na página de criação de sites, né? Que é uma página do site. O que ele faz depois disso? Ele está indo, então, para home. Ou ele está indo para uma página do sobre aqui. E depois do sobre, o que ele faz? Quando eu clico, quando abre, né? Ele abre aqui novas possibilidades. Mas aqui, possivelmente, aqui já consegue ver. Então, ele vem aqui política de privacidade, criação de sites. Então, o que os usuários estão fazendo, né? Qual a jornada do usuário dentro do meu site. Então, aqui, até para mapear esses itens também, né? Eu estava numa página específica, fui para outra e caí naquela específica de novo. Aqui a gente tem um looping, né? A pessoa estava na página de criação de site, ela foi para home e ela foi para criação de site de novo. Então, a gente consegue dizer, bom, para onde mais ou que tipo de informação será que essa pessoa não enxergou, né? Que ela foi buscar outro ponto, foi buscar outra informação em outro lugar. A gente consegue entender o comportamento mesmo dessa pessoa, né? E aí aqui tem algumas possibilidades de detalhamento, tipos de valores, então a gente consegue botar filtro, então aqui a gente tem como explorar, né? E aí, vamos lá, agora o que a gente vai ver? Vamos nos segmentos. Que é bem interessante. Bem interessante. Tá. Para começar os segmentos, o que a gente precisa? A gente precisa escolher segmentos para a gente cruzar essas informações. Os segmentos são, vamos dizer assim, os públicos que a gente estava falando. Então, aqui, por exemplo, ele já dá algumas sugestões, que são as que estão aqui, né? Então, eu posso vir aqui, como eu comentei, e criar um novo segmento. Um segmento específico que eu quero analisar. Mas aqui eu vou pegar de exemplo mesmo do tráfego direto. E aí, daqui a pouco eu vou vir aqui e vou ver que vem editados. Não sei se temos. Vamos ver o outro de dispositivo móvel. Vamos ter um volume maior. Isso. E aí aqui, pode falar que eu já completei. Eu ia dizer que a gente pode até colocar mais opções. Não precisa ser só duas, né? Então, se vocês, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu quero fazer uma segmentação de uma região. Tenho isso, eu tenho aquilo, eu quero fazer uma segmentação de idade. Vocês podem colocar 3, 4. Vale só cuidar para não se perder né, no processo. Porque se ficar muita informação, a hora que vocês forem fazer esse recorte aqui, talvez vai ficar mais complicado de trabalhar e de entender também o que aconteceu. Né? Isso. E aí, aquela dica que a gente tinha dado antes é essa aqui, ó. Criou aqui o segmento, a gente viu assim, esse aqui tá se sobrepondo. Eu posso criar um segmento a partir dessa intersecção. Então, eu venho aqui com o botão direito, tá? Eu posso ver usuários, também é bem legal, ou criar um segmento com base na seleção. E ele já cria sozinho. Então, ele já cria. Muito legal. Então, e aí, a partir disso aqui, a gente pode utilizar esses segmentos em outras análises detalhadas que a gente tem no nosso site. E tem um ponto bem legal também para quem usa tráfego pago do Google, que a gente consegue criar um público-alvo. Então, o público-alvo depois dá para jogar lá, se vocês têm conectado o Google Ads. Então, na hora que cria ali o segmento, ele aparece para criar o público-alvo também, se vocês quiserem. E aí, a gente tem também, né, mais formas inteligentes de trabalhar as campanhas com base nos dados que tem aqui no Analytics. Isso, a gente pode tanto pegar esse aqui também, né, o público, mas ele já tá criado, né? A parte tirar a intersecção, né? A parte boa é realmente essa aqui, né? Da gente pegar o público que tá conectado e se faz sentido pra gente, então criar um novo segmento pra gente utilizar, né? E entender a partir disso, fazer outras análises. E aí, vamos lá. Mais um, a gente tá abrindo várias abas aqui. Vamos lá. Caminho, usuários, se vocês quiserem ver algum aí. Caminho, a gente já fez segmento. Mandem pra gente. O de corte aqui, né? Vamos abrir. O de corte, né? O que a gente tem? A gente tem, então, né? O critério, né? De retorno. A gente tem como ver por semana, mensal. O que a gente quer colocar como a questão do corte? Então, aqui a gente tá com o primeiro contato, né? Uma data de aquisição. Mas poderia ser, daqui a pouco, outro ponto. A gente pode escolher o evento. Aqui, daí aqui abre, ó. Evento, transição, conversão, outros. Ele tem bastante possibilidades aqui. Ou uma conversão específica também, uma página específica. Isso aí. E aí, a partir disso, a gente consegue fazer análise, né? Então, vendo aqui, a gente pode trocar diariamente. Então, consegue ter uma visão bem pontual sobre aquele grupo que realizou aquela ação específica. Então,
Vamos dizer que daqui a pouco saiu uma campanha nova, que é um evento específico, que eu quero analisar o que está acontecendo com aquele público. É interessante vir aqui criar, né? Então, a gente pode ir pensando em possibilidades, né? Daqui a pouco vai análise semana a semana. A gente faz uma análise semana a semana para minha campanha. Vocês podem usar esse tipo de relatório. Ou, dentro do mês eu quero ver ali o que está acontecendo, onde que foram os picos, né, desse tipo de público, qual é o tipo de evento que está trazendo mais conversão. Então, vocês podem trazer aqui também. Isso. Se quiser falar daí, Jéssica, do ciclo de vida. Podemos abrir. O ciclo de vida ele é mais limitado, né? Porque ele tem aqui as informações. Eu posso pegar um segmento específico, pegar os usuários. Então, eu quero ver o meu tráfego direto e eu quero ver aqui, dentro da minha especificidade, o que eu quero analisar. Eu quero ver o tempo de engajamento. Eu quero ver, adicionar uma coluna onde eu tenho aqui as informações de o lifetime value mesmo dele dentro do processo. Eu quero ver por mídia, enfim. Vocês conseguem ter, tipo, o processo bem organizadinho aqui, conforme né, a visualização permite. Aqui também tem a mesma dica ali do processo da visualização por etapas do processo. Então, quando vocês criam lá na home, ele já dá as informações certinhas, vocês não precisam ficar catando. Uhum. Então, se vocês quiserem daí sair, entrar lá na área das análises, aqui certinha, e abrir o gráfico. Deixa eu abrir. Vou abrir Abrir a partir da galeria, ele já traz as informações certas. Deixa eu ver. Me ajudar a achar. Abre aqui. Aqui. Ele já traz meio que um recorte, certo? Padrãozinho. É bom usar. É sempre bom usar modelo pronto, porque facilita a visão, né? E aí ele já traz a taxa, ele já traz a duração do ciclo, e depois vocês podem ir alterando. Eu quero ver a taxa, quero ver o ciclo, mas eu quero ver só do público X. Pode adicionar novas métricas também. Pode vir aqui e soltar, né? Daí, no caso, ele tá pedindo pra gente pegar... Pela métrica. O scroll não foi. Pela métrica. Então, eu quero pegar, além disso, eu quero pegar o volume de usuários, que eu já tenho aqui. Eu pode clicar aqui, adicionar novas métricas. Quero pegar sessões, quero pegar o número de eventos. Sim. Então, vocês podem meio que trazer nessa tabela. A gente sempre fala para não abrir muito, porque senão vai ficar um gráfico gigante aqui, né? Mas essas informações base, assim, principalmente a questão do lifetime value, né, que é sempre a dor maior desse tipo de informação, ele já tem uma média que a gente já consegue entender o que está acontecendo, né? E daqui a pouco, a gente está olhando aqui por mídia. Vocês podem olhar por origem, vocês podem olhar por campanha, vocês podem abrir essas opções de visualização também. Isso. Eu ia dizer que aqui o bom é que tipo, já tem sugestão de segmento, sugestão de dimensão, sugestão de métricas, então a gente pode jogar aqui, né, as dimensões, a gente pode jogar aqui embaixo os valores, então o que a gente quer visualizar. Então ele já dá meio que, já vai sugerindo isso. E aí a gente tem agora, por último, só pra gente mostrar mesmo. Acho que só a análise dos usuários aí ficou, que essa é como a gente tinha comentado, né? Caso tenha algum número, alguma coisa que ficou muito fora da curva. Pra visualizar mesmo. E a gente quer conferir, a gente consegue ter. Então, a gente consegue ter aqui o ID. Então, principalmente quando, eu tenho um aplicativo, tá acontecendo um número de solicitações muito grande. Será que foi um pico médio de todos os usuários ou teve algum usuário que saiu da curva? Então, principalmente para confirmar esses detalhes, assim, esse gráfico é bem importante. Vou voltar aqui, só para a gente mostrar o caminho de novo. Então, lembre-se, entrem em analisar. Querem ver os modelos que a gente criou, eles estão aqui, né? Então, eles já ficam, depois dá para excluir, dá uma organizada, né? Dá para nomear também. Aqui são os modelos, então, onde a gente consegue ver esses modelos. Vocês podem criar do zero também. Então, vou criar do zero aqui para testar. Isso. Então, vocês podem vir testar, criar em branco. A gente quer deixar os nossos contatos. Se vocês precisarem de alguma coisa, se tiverem alguma dúvida, ou eu preciso rever os meus eventos, preciso rever minhas conversões, preciso de um detalhamento maior, vocês podem nos chamar. E a gente espera poder ajudar, né, no dia a dia, fazer vocês usarem. Utilizem o G4, façam seus eventos, configurem as conversões e aproveitem ao máximo essa ferramenta que é bem importante. Isso aí, gente. Obrigada. Até a próxima. Até mais. Um beijo pra vocês. Bom trabalho.